Gente, hoje é a continuação da aula da expansão e o ouro na América Portuguesa. O tema hoje era para onde eram vendidos os indígenas. Segundo as pesquisas dos historiadores, é revelado que a maioria dos indígenas capturados pelos bandeirantes foi utilizada nas fazendas de trigo de São Paulo, que só uma pequena parte foi vendida para o Rio de Janeiro e Bahia. Tá certo? A busca do ouro e de diamantes, a notícia de que os espanhóis haviam achado prata e ouro, animou os habitantes do Brasil colonial, que revivaram terras e rios em busca de metais preciosos. O governo português, gente, por sua vez, também incentivou essa busca, financiando entradas. O que eram entradas? Eram expedições, tá certo, que partiam do litoral brasileiro em busca de riquezas no sertão. Mas foi somente no fim do século XVII, depois de várias incursões, territórios, que os paulistas encontraram ouro em grandes quantidades. As principais bandeiras mineradoras foram três, gente. Antônio Aragão, que encontrou ouro em Sabará, Minas Gerais, tá? E a de Pascoal Moreira Cabral, e Cuiabá, Mato Grosso. Em 1717, a de Bartolomeu Bueno da Silva, em Vila Boa, no atual estado de Goiás, por volta de 1725. Com a descoberta do ouro nessas regiões, os paulistas organizaram as monções. As monções, gente, eram expedições comerciais que seguiam de canoa pelos leitos dos rios, tá certo? Para vender alimentos, roupas e instrumentos de trabalho nas regiões mineradoras. O ouro e fome, como aconteceu? Assim que a notícia da descoberta do ouro se espalhou, tá certo? As pessoas de diversas origens e condições sociais vinham de Portugal, do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, de vários outros pontos do território colonial, atraídas por ideias de riqueza fácil. Quem não queria ficar rico fácil, né? Nos primeiros anos da mineração, ninguém se preocupava em plantar ou criar. Com isso, a região passou por várias crises de fome, mas com o tempo a população começou a plantar roças, milho, feijão, criar porcos e galinhas. E usando o ouro como moeda, passou a comprar de outras regiões aquilo que necessitavam. Agora a gente vai ver, gente, a Guerra dos Emboabas, que foi um confronto travado de 1707 a 1709 pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na região das Minas Gerais. O conflito, de um lado, os bandeirantes paulistas, que haviam descoberto a região de Minas, e que por esta razão reclamavam exclusividades e explorados, e de outro lado, o grupo heterogêneo composto de portugueses metropolitanos e migrantes das demais partes do Brasil. Os portugueses caçavam botas altas e por isso foram apelidados pelos paulistas de emboabas. Palavra tupi que significava aves de pés emplumados. Esse conflito terminou com a vitória dos emboabas, cujo líder era o comerciante português Manuel Nunes Viana, tá certo? Ele foi aclamado governador do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi separada de São Paulo, né, em Minas. Para melhor controlar a população, o governador fundou vilas nos povoados mais populosos. Os diamantes, descoberta e controle. Como aconteceu a descoberta, né, dos diamantes e como aconteceu o controle?
As autoridades portuguesas também atuaram de forma violenta. Assim que o rei soube da existência de diamantes no local, mandou expulsar os antigos moradores, dividiu as terras em lotes, separou para si o lote em que havia uma grande mina, os demais entre os homens brancos da região. Para administrar e policiar a área, criou intendências do diamante. O intendente tinha poder de vida e de morte sobre os habitantes do local, estimulou a prática da delegação. Bastava alguém ser acusado de estar escondendo um diamante para que fosse preso e expulso da capitania de Minas. O rei de Portugal, gente, chegou a arrendar a extração de diamantes. Eles controlavam os homens que recebiam o direito de explorar valiosas pedras em troca de uma parte da riqueza. Um desses controladores foi João Fernandes de Oliveira, que ficou conhecido por ter acumulado fortuna e por ter vivido, com sua ex-escrava. O governo acusou os compradores e reassumiu o controle total do monopólio dos diamantes. Gente, os caminhos do ouro e dos diamantes. A produção do ouro cresceu muito durante 40 primeiros, século. A produção do ouro, gente, cresceu durante os 40 primeiros anos do século XVIII, tá certo? Tendo atingido o auge entre 1736 a 1740, tá certo? As mudanças que houve no território colonial, como ocorreu? Gente, a mineração do ouro e de diamantes contribuiu para uma série de mudanças no Brasil. Entre elas, podemos falar da ocupação e povoamento de vastas áreas do interior brasileiro, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, tá certo? O florescimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades. Vamos lá. A Sociedade do Ouro, gente, não podemos esquecer, quando a gente fala da Sociedade do Ouro, da população de Minas Gerais. Em 1776, era composta por brancos, 82 mil pardos e 67 mil negros. Assim, 78% da população de Minas Gerais era formada de negros e mestiços, e eles eram quase todos mais pobres. Hoje sabe-se que foram poucos os ricos no solo mais rico da América do século XVIII. Os escravizados. O dia a dia dos escravizados, gente, nas regiões mineiras era particularmente difícil. Não realizavam tarefas ligadas à mineração, também transportavam mercadorias e pessoas, contribuíam estradas, casas, comercializavam pelas ruas. Mesmo assim, os cativos não se calaram diante da escravidão, tá certo? Homens livres e pobres. Nas capitanias de ouro, vivia também um grande número de homens livres e pobres. As camadas médias eram os militares, os artesãos, advogados, médicos, padres, tá certo? Os ricos, ok? Na região mineradora, as maiores fortunas pertenciam quase sempre aos grandes comerciantes e não aos donos da mina. Um exemplo, Manuel Nunes Viana, o líder dos Emboabas, enriqueceu vendendo gêneros alimentícios para os armazéns e carne para os açougueiros mineiros. Os tropeiros, homens que comercializavam mulas, cavalos, gado, também conseguiram prosperar, chegando a se destacar a sociedade mineira. Sobre a pecuária, gente, a pecuária desenvolveu-se inicialmente em torno dos engenhos de cana-de-açúcar. O gado era criado nesses locais bovinos.
Era utilizado na alimentação, na produção de couro, para utensílios de trabalhos domésticos, além da atração animal nos trabalhos para obtenção do açúcar. As novas fronteiras, elas se destacavam. Os habitantes da América Portuguesa ocuparam terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, que pertenciam à Espanha, considerando ter direito às terras conquistadas na América, Portugal fez vários acordos internacionais para oficializar essa conquista, tá certo? O tratado, gente, por hoje é só. Fica com Deus. Um beijão.